Uma coisa molhada, né? Fazer, na verdade, é tentar instruir o CLP na linguagem que ele fala. E uma das linguagens que ele fala é a linguagem Ladder. Tá? Então, se vocês observarem lá em cima, vamos fazer o diagrama Ladder nesse sentido, tá? Então, olha aqui, ó. Se vocês observarem, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá. Bom, primeiramente, quais são as funções do botão I3? Ligar e desligar. Então, botão I3, ele tem que abrir o portão, né? Parar o portão e fechar. Tá, mas as primeiras funções, a função principal é abrir e fechar o portão, não é? Isso. Tá. Então eu tenho aqui, ó, Q1 para abrir, Q2 para fechar, certo? É isso que está aqui. Tá? Agora, só que se eu apertar o botão I3 assim, ele vai acionar os dois contactores, certo? Sim. Bom, isso não pode acontecer, né? Uma chave reversora, a gente vai dar um curto-circuito, concorda? Tá, aqui é o Q2. Certo? Bom, para isso, o que tem que acontecer? Ele tem que abrir se tiver totalmente fechado. E fechar se tiver totalmente aberto. Quem indica portão aberto? I2. Se este aqui abre, então aqui vai o I1. E aqui vai o I2. Por quê? Porque a função do contador Q1 é abrir o portão. Certo? E a função do contador Q2 é fechar o portão. Tá? Então, olha aqui, ó. I2 indica portão aberto. Se está aberto, tem que fechar. Se está fechado, tem que abrir. Como é que a gente está fazendo isso? Olha só. Quando o portão está fechado, ele está em cima do fim de curso F1. Então, tem sinal na entrada em 1, certo? Então, se ele tem sinal na entrada em 1, o que tem aqui? Esse contato está aberto ou está fechado? Está fechado. O portão está em cima desse fim de curso? Não. Então, isso aqui está aberto. Então, quando tu apertar o botão I3, vai circular a corrente pela saída Q1, concorda? Se o portão estiver totalmente aberto, ele está em cima de quem? Do F1 ou do F2? Do F2. Do F2. Qual entrada que está energizada? F2. I2. Então, agora, por onde a corrente vai passar quando eu apertar o botão I3? Pelo I2. Pelo I2. Certo? Então, a primeira parte está pronta. Tranquilo? Bom, agora, o que a gente tem que fazer? Quando o portão começar a abrir e ele atingir o fim de curso que indica portão aberto, que nesse caso aqui é o I2, ele tem que parar o portão. Então tem que resetar o portão. Aberto, abre Q1. Tá? Não é o I1. Não, porque aqui, ó, I2 indica portão aberto. Então, ó, tá abrindo, ele tem que parar o motor quando tá abrindo. Ó, quando tá abrindo é o Q1 que tá setado. Então ele tem que parar o motor quando o motor tá abrindo. Eu acho até que eu troquei os nomes ali, né? Não. Troque ó. Vou fazer assim. Vai ficar igual ao do caderno, então. Portão. Aberto. Aqui, fechado. Pronto, agora fica igual ao que vocês têm na folhinha aí, tá? Só que agora aqui eu vou ter que trocar, né? Aqui vai ficar 2. Então. Também. Tá? Beleza ali, vai? Agora sim. Beleza? Tá. Então, olha só. Então, o I1 reseta Q1. Tudo bem? Beleza até aí? Certo? Bom, agora, vou deixar uma linhazinha em branco aqui. Quando o portão fechar totalmente, ele vai atingir o fim de curso F2, acionando a entrada I2 e resetando a saída que fecha o portão. E2. Certo? Bem?
Só que o detalhe importante é o seguinte nesse circuito, tá? Depois eu vou explicar para vocês, mas olha só. O detalhe importante é o seguinte. Essas funções aqui, ó, as saídas Q1 e Q2, elas vão ter que ser setadas de novo. Por quê? Porque o circuito tem 3 etapas. Abre, para, fecha. Certo? Então, quando eu mandar o portão andar para o sentido, para um dos dois sentidos, eu vou ter que setar a saída Q1. Certo? Setar novamente. Então, para evitar que enquanto os finais de cursos estiverem acionados, tá, a saída permaneça constantemente em estado de reset, a gente coloca um sistema de borda de subida aqui, ó. Vou botar um borda de subida aqui, ó. Porque daí, mesmo que o fim de curso fique acionado, ou quando tu aperta lá o botãozinho para parar o portão, ele avance para um lado ou avance para o outro, mesmo que aquele contato que eu coloquei, depois eu vou colocar um contato aqui em paralelo para vocês entenderem melhor. Mas mesmo assim, isso aqui eu evito que as saídas fiquem permanentemente em estado de reset e aí eu não consigo dar set nelas de novo na outra linha. Tá? Isso aqui, ficando assim, mesmo que eu aperte o botão, ó, se eu botar o I1 aqui e ficar segurando o botão I1, quando eu for lá embaixo dar um set na saída, se eu não soltar o botão e apertar de novo, não vai acontecer nada, eu vou poder liberar a saída para dar set. Entendeu? Por quê? Porque eu cortei o sinal no meio usando uma função de borda de subida. No meio não, né? Cortei no início do sinal. Tá? Bom, seguindo, até aí tudo bem. Tá, então essas 4 primeiras linhas que vocês estão enxergando aí é o circuito da aula passada. Tá? Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Parar o portão. Tá? Então a função do botão I3 vai ser parar o portão. I3. Certo? Como nós estamos utilizando o botão I3 para outra função que não é essa, eu vou botar uma borda de subida aqui no caminho. Vou botar uma borda de subida aqui no caminho. Tá? E eu vou parar o portão. Vou parar o portão. Mas aí é que surge o problema. Aí é que a gente tem que começar a conversar com o programa. Porque olha só, o que diz o problema para nós? Após ter parado o botão S deve abrir-se quando parou estava fechando, deve fechar-se quando parou estava abrindo. Então eu tenho que dizer para o CLP se o portão estava abrindo ou se o portão estava fechando. Porque se fosse só parar o portão era simples. Era só botar o botão I3 para dar um reset aqui, ó. Tranquilo. Tá? Se fosse só parar, era beleza. Bem? Então, o que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que marcar a etapa. Eu tenho que dizer para o CLP se ele estava parando, aliás, se ele estava abrindo ou se ele estava fechando, certo? Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que memorizar? 1 ou 2 estados? 2 estados, porque ou ele pode estar abrindo ou ele pode estar fechando, eu não sei, tá? Então, como eu tenho que memorizar 2 estados, eu vou usar 2 marcadores, certo? Então, quando eu apertar o botão I3, ele não vai resetar as saídas, ele vai setar 2 marcadores. Marcadores M1 e marcador M2. Tá? O marcador M1, marcador M2. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou memorizar o estado. Eu quero memorizar o estado de tal forma que M1 armazena o estado abrindo e o M2 armazena o estado fechando. É isso que eu quero fazer. Está entendendo? Sim. Agora, isso aqui armazena o estado que eu quero? Isso aqui executa a função que nós queremos? Não, né? Por quê? Porque a gente precisa definir para o CLP como é que ele vai saber se o negócio estava abrindo ou fechando. Porque desse jeito aqui, quando eu apertar o botão I3, ele simplesmente vai setar os marcadores M1 e M2. E eles não vão fazer nada. Então o que eu tenho que dizer? Ó, quando setar o M1 é porque estava abrindo,
e quando setar o M2 é porque estava fechando. Qual é o componente, qual é o elemento que está ativo aqui nesse circuito? Qual é o elemento que está ativo aqui nesse circuito Q1. que indica o portão abrindo? Q1. Q1. Então, se eu colocar um contato aberto de Q1 aqui, ó, ele não vai ativar o M1 somente quando o Q1 estiver ativo? Vai, né? Então, quando o portão está abrindo e eu apertar o I3, a corrente vai passar por aqui. Entendeu? E eu armazenei o estado abrindo. Final. Tá? Agora, faço o mesmo com o fechando. Ó. Só que aqui vai quem? Q2. Ó, Q2 fecha. Então, se está fechando, este contato está fechado. E esse está aberto. Então, quando eu apertar o botão I3, a corrente vai passar por aqui. Entendeu? Quando estiver fechando. Quando estiver fechando. Isso. Compreendemos isso aí? Beleza? Agora, qual é a função dos marcadores M1 e M2, primeiramente? Resetar o Q1 ou resetar o Q2, certo? Bem? Então, olha aqui, ó. Quando eu apertar, o portão está abrindo. Eu apertei o I3, seta o M1. Não é? Isso. Então, o M1 vai ter que parar o portão abrindo ou parar o portão fechando? Abrindo. Parar o portão abrindo. Então, ele tem que resetar o Q1. Q1. Então, eu posso colocar uma linha M1 reseta Q1? Pode. Mas eu posso, melhor, para organizar melhor o programa, vou botar o M1 aqui. Certo? A mesma coisa vale para o M2. O M2 tem que parar o portão quando ele está fechando. Então ele vai resetar. Q2. Beleza? Tá? Tá, mas espera aí, né? Terminou? Agora ele vai. Vamos lá. Agora vocês leiam esse programa que eu escrevi no quadro, tá? E me digam o seguinte: até onde esse negócio vai? Muito bem. Isso aí. E depois de parar o portão no meio do caminho, será que dá para ligar ele de novo? Não. Se deixar assim? Não, vai ficar parado. Hã? Vai ficar parado. Não, né? Vai ficar parado, né? Por quê? Porque. Não, não tem nada a ver com esse tipo de curso. Não, porque resetou ali o Q1. Resetar o Q1 e resetar o Q2. Aí vamos supor, se eu empurrar o portão e botar ele em uma das posições iniciais, será que consigo ligar o circuito de novo? Como é que é? Se eu empurrar o portão e colocar ele em uma das posições iniciais, será que consigo ligar o circuito de novo? O fim de curso não altera alguma coisa? Aí começa tudo de novo. Hã? Começa tudo E de será que vai parar o portão? Olha só o que acontece. Aí que eu digo, a gente tem que ir conversando, né? Olha só, se nós deixarmos isso aqui assim, o colega lá, vocês concordarem, disseram para mim, não, professor, vai parar o portão e acabou o assunto, ele não vai. Tá, se eu continuar apertando o botão S, vou ficar fazendo papel de bobo, o negócio não vai funcionar. Por quê? Porque esses relés estão permanentemente ativos, tá? E, evidente, isso aqui está fechado mantendo o Q1 e reset, isso aqui está fechado mantendo o Q2, ou isso aqui está fechado mantendo o Q2 e reset, um ou outro, tá? Agora, o que eu fui lá? Desliguei o sistema mecânico do portão, empurrei o portão, botei ele na posição inicial e apertei o botão S2, o botão S de novo. O que vai acontecer? Lembra que nós estamos utilizando uma borda de subida aqui, não estamos? Então, ou seja, eu dei o reset, mas quando é que eu vou dar reset de novo? Só quando eu soltar o botão e apertar outra vez, certo? Então, quando eu botar o portão no lugar, aqui, ele vai ativar um desses 20 cursos. Vamos supor que ele vai ativar esse, certo? Ah, ele deu reset no Q1. Mas espera aí, se eu apertar o I3, ele vai setar o Q1. Beleza, setou o Q1. Aí eu apertei o botão S. Vai parar o portão? Não, porque esse marcador já estava ativo
isso aqui se manteve fechado. Aí o borda de subida cortou o sinal. Então, o que ia acontecer? Se eu deixasse assim, botasse o portão numa das posições iniciais, ele ia funcionar do mesmo jeito que nós fizemos na aula passada. É isso que ia acontecer. Tá? Então, olha aqui, ó. Continuando o nosso circuito aqui. Continuando o nosso circuito. Tá? Continuando o nosso circuito aqui do lado. Então, olha só. Beleza. Tá? Agora, o que acontece? Memorizamos aqui o estado do portão, abrindo ou fechando. Tá? Memorizamos aqui o estado abrindo ou fechando. Agora, quando apertar o botão I3, o que ele tem que fazer? Fechar o portão. Ele tem que fechar o portão. O botão I3 agora tem que fechar o portão se ele estava abrindo quando parou e abrir se ele estava fechando quando parou. Tá? Então, primeira coisa, botão I3. Botão I3 vai ter que fazer o quê? O botão I3 vai ter que fazer fechar o portão. Então, o botão I3, uma das funções do botão I3 é fechar o portão. Então, para fechar o portão, o que tem que fazer? Setar o Q2 para fechar. Tá? Mas ele tem que fechar quando? Ele tem que fechar se antes estava abrindo. Então, como é que eu digo isso para o CLP com meia dúzia de risco? Então, olha aqui, ó. Quem é que dizia para o CLP que estava abrindo? É o? M1. Então, se eu botar o contato de M1 aqui no meio, ó. Fechou todas. Certo? Entendeu? Então, olha aqui, ó. Fecha se estava abrindo. Só que agora o que aconteceu? Isso é um importante que a gente vai ter que você também tem que entender, né? Eu peguei, quando eu seto o marcador M1, eu armazenei na memória aquela informação, portão abrindo, para usar ela posteriormente. Eu já usei essa informação aqui, não usei? Então, depois de utilizar essa informação, eu tenho que apagar ela. De que jeito? Resetando M1. Entendeu? Porque senão, esse contato vai ficar sempre fechado se eu não der reset. E vai atrapalhar o resto do funcionamento do circuito. Tá? Então, isso aqui armazenou a informação portão abrindo. Tá? Armazenou a informação portão abrindo. E para usar quando? Para usar quando eu apertar o botão S2 de novo. Botão S de novo. Tá? Certo? Agora, qual é a outra função do botão I3? A outra função do botão I3 é abrir, né? Abrir tudo agora. É abrir. Abrir o portão quando? Quando ele parou, ele estava fechando. Então aqui nós vamos usar a informação do M2. Certo? Bem? Entenderam esse negócio aí? Não, assim, ó. Ele tá parado. Ele voltou a fechar. Tá. Quando que ele vai ter que parar de novo no meio do caminho? Vai. Para voltar. Em que situação ali que ele para? Que situação que ele para? Olha só, se quando tu apertar de novo o botão, Tá. I3, ele começou a fechar, certo? O Q1 está setado. Tá. Isso aqui está fechado. Quando tu apertar o botão, ele vai parar. Outra vez. Tá. Ou aqui, ou aqui. Aí quando tu apertar o botão de novo, ele vai executar ou essa linha, ou essa linha. Depende do estado do portão. Ah, não. Se ele tá abrindo, vai apertar o botão, Ele vai parar. vai parar. E agora para ele voltar? Aperta de novo, ele vai voltar. Tá. Tá, olha aqui, eu vou usar essa informação aqui, ó. Tá. Deixa eu só terminar aqui, ó. Termina. Entendi. Só um detalhe importante antes de eu responder a tua pergunta, tá? Detalhe importante, tá? Quando eu tenho... O que eu estou fazendo aqui? Isso é o que? Um macete do CLP. Isso aqui não está no manual. Mas eu testando os programas eu me dei de conta que ele funciona assim. Qual é a moral do CLP? Quando ele lê o programa, antes de comparar com o estado das entradas, fazer aquele ciclo de varredura que a gente aprendeu lá no início, ele lê linha por linha, tá? Então, o que acontece?
Como a gente tem aqui um elemento paralelo, tanto faz eu colocar o Q1 embaixo e o Q2 em cima, e o M1 em cima e o Q2 embaixo, certo? Errado. E o que está acontecendo? Ó? Eu primeiro preciso setar o Q2 para depois resetar o M1. Se eu fizer o contrário, primeiro ele vai resetar o M1, eu não consigo setar o Q2. Tá? Então é isso que tem que ter um cuidado, cara. Essa manha aí o cara tem que ter, de inverter aqui os dois. Tá? Então, então qual é a sequência? Primeiro eu estou usando a informação, depois de usar eu apaguei. Tá? É isso aí, certo? Bom, Wagner, respondendo a tua pergunta. Se o portão estiver no meio do caminho e tu pressionar o botão, ele vai parar por causa desta linha. Certo? Beleza. Isso aqui vai ficar aberto, isso aqui vai ficar aberto. Tá? Bom, quando tu apertar o botão em 3, vamos supor que ele tenha parado abrindo. Tá? Apertou o botão em 3, ele vai circular a corrente por esse caminho, compreendeste? Entendeu? Que ela consegue enxergar que ele circula a corrente por aqui? Ah, sim. Então ele mandou fechar. Não mandou? Porque ó, o Q2 fecha. Então ele mandou fechar. Aí tu é teimoso, foi lá e apertou o botão de novo. Quando tu mandou o portão fechar lá, ele fechou esse caminho aqui outra vez. Aí tu apertou o botão. O que vai acontecer? Vai circular a corrente por aqui. Aí ele vai armazenar a informação que o portão estava fechando. Parou o portão de novo. Para ele de novo antes de chegar no final. Isso, antes de chegar no final. Tu consegue ficar fazendo o portão assim, ó. Todo tempo. Tá. Fica fazendo assim com ele. Desde que o primeiro acionamento seja ou com ele fechado ou com ele aberto. A primeira vez tem que ter, né? A primeira vez ou ele tem que estar todo fechado ou ele tem que estar todo aberto, que é para poder fechar um desses dois caminhos aqui. Tá? Certo? Bom, beleza. Aqui, abre, se fechando. Vou encontrar, né? Q2 e fecha. Porque fecha se estava abrindo. Fecha, se abrindo. E abre, se fechando. Só que tem que ter um cuidado importante aqui, pessoal, só, tá? Quando o portão está parado, tá? Esses dois contatos estão ativados, certo? E o Q1, tanto o Q1 quanto o Q2, estão sendo comandados pelo M1 e pelo M2, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Só para garantir, né, para não dar nenhum bug no programa, o que a gente faz? Macete também. Quando o M1 está ativo, ele está resetando o Q1, certo? Quando o M1 está ativo, ele está resetando o Q1. Quando o M2 está ativo, ele está resetando o Q2. Tá bem? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma espécie de intertravamento. Vou colocar um fechado de M1 aqui, de M2 aqui, e um fechado de M1 aqui. Certo? Porque o que está acontecendo? Nesse caso aqui, ó, quando eu parar o portão com ele abrindo, vai setar o M1, certo? Aí ele vai abrir aqui. Tudo bem? Vai abrir aqui. Abrindo aqui, mesmo que eu associasse que os fins de curso sejam acionados, ou que o botão I3, se bem que não teria como, mesmo que o botão I3 seja pressionado, ou mesmo que ocorra qualquer outra, qualquer outro um acionamento acidental do fim de curso I1 ou do fim de curso I2, eu evito que eu ligue os dois contadores no mesmo instante. Tá? Ou eu evite que eu não consiga retornar com eles novamente. Acho até que se tirando aquilo ali é capaz de funcionar. Vou testar meu programa sem aqueles dois contatos ali. Eu testo agora pra gente ver. Mas acho que é melhor funcionar daquele jeito. Vou tirar pra ver. Entenderam? Agora, então, voltando, né? Por que eu fiz esse circuito? Quantos componentes tem esse circuito? Quantos componentes tem? Quantas peças? 5 peças. 2 fins de curso, um botão e 2 contadores. Viram a complicação que foi para montar esse negócio? Complicado, né? Então, mas por que foi complicado? Sequência de para, abre, fecha. Ou seja, a função do botão dependia do estado do circuito. Tá? Então, qual é o problema? Qual é o problema que a gente encontrou aqui que a gente não encontra quando trabalha com comandos? É um
botão para comandar tudo. Um botão tem mais de uma função. Se tu pegar, por exemplo, o circuito mais simples lá de comando de motores, que é a partida direta, aquela com 2 botões. Aquele botão que desliga o circuito, ele vai ter sempre a função desliga, independente se o circuito está funcionando ou não. Tu vai apertar aquele botão, se o circuito estiver desligado não vai acontecer nada, mas a função dele ainda é desligar o circuito. Assim como o botão liga. Se tu ficar apertando o botão liga enquanto o circuito estiver funcionando, não vai acontecer nada, mas a função dele ainda é ligar o circuito. Agora, aqui, e o mesmo vai valer sempre na lógica de relés. Sempre, cada elemento vai ter sempre uma única função. Tanto que quando a gente precisa de uma lógica mais longa, a gente aumenta o número de contatos auxiliares de cada contador. Porque a gente precisa de mais elementos. Não é isso? Agora, aqui no CLP não. Aqui no CLP, se a gente conseguir marcar